pergunta interessante aqui, aliás, várias que chegaram, e eu vou pontuar uma sobre o excesso de informações, se não seria um jeito novo de censurar a circulação de notícias. E falando sobre também um número grande de notícias que aparece na nossa timeline, e aparece nos grupos, por exemplo, colocar em questão como está sendo o nosso processo de armazenamento e identificação dessas notícias com esse viés de confirmação, Ângela. Esse é um traço de quem somos. Isso foi pesquisado desde os anos 70 por uma dupla de psicólogos israelenses. O nome dele é Amos Tversky e o segundo chama-se Daniel Kahneman. E o Kahneman, o Tversky morreu, se não me engano, em 94. O Kahneman continuou a pesquisa. Ele ganhou um prêmio, sendo psicólogo, um prêmio Nobel de Economia. Porque, basicamente, ele foi mostrar como é que aquilo que a gente pensa que as coisas são pode nos levar a decisões de cunho econômico pessoal, tipo conta de juros, simples ou compostos, como aplicar o dinheiro, que sejam negativas para você próprio. E o termo dele, esse termo e essa linha de pesquisa, tem sido cada vez mais investigada agora por cientistas políticos, psicólogos e jornalistas, porque o viés de confirmação está por trás de grande parte da confusão, da desinformação. Que diabo é isso? É a tendência que o Eugênio, Carol, eu e vocês temos de torcer para que as coisas sejam como a gente quer. Então, que as nossas hipóteses iniciais e que as nossas preferências, elas se confirmem. Isso significa torcer para o nosso partido político, torcer para o nosso time de futebol, torcer para que algo aconteça. E quando isso é negado pelos fatos, quando os fatos nos contrariam, o que a gente faz? Um viés é o quê? É uma curva, né? É não estar no meio. A gente se inclina para a confirmação. É por isso que a gente compartilha muito daquilo que chega e não é checado. E, portanto, não é verdadeiramente factual. É por isso que, num ambiente político polarizado como o nosso, formam-se as chamadas bolhas, em que o time do Fla político não conversa com o Flu político. E, como o Eugênio disse, o centro está quase vazio. Isso é um grande problema. É um problema para empresas que passam a ignorar situações adversas, para governos, para cientistas e para jornalistas, que não investigam, que não apuram o que não se parece com aquilo que a pessoa quer, ou que aquilo que a sua organização quer. Então... E tem uma demanda, né? Tem uma demanda por isso, porque as pessoas querem torcer. E antes de terminar a minha resposta, eu queria dizer o seguinte: o fato da gente consumir, compartilhar, dar like e discutir, tem muito a ver com uma vizinhança também no nosso cérebro, que é emocional. Tem a ver com a maneira como a gente consome produtos, a maneira como a gente come, a maneira como a gente torce no futebol, com as nossas emoções, com compulsões. Existe um livro muito interessante de um acadêmico americano, que se chama Comunicação enquanto Cultura. James Carey era o nome dele. E ele vai dizer basicamente o seguinte: a comunicação ela é produzida e, sobretudo, consumida de uma forma tribal. E o viés, praticamente ele se encaixa nesse conceito que o Carey descreve com muita precisão. Butch, se o jornalismo está desacreditado, como ele é capaz de praticar a checagem e verificação da própria mídia? Bom, o jornalismo, ele se beneficia de uma relação crítica com o seu público. A gente, às vezes, entende de um jeito um pouco cartesiano demais o que significa a relação de dúvida que o público tem com a imprensa. Essa relação necessariamente precisa ser marcada
por um grau de ceticismo, porque não se espera, mesmo nas melhores democracias e mesmo nos momentos de apogeu da boa forma da imprensa, não se espera que a imprensa diga a verdade factual, ponto final. O que a imprensa oferece é um debate em processo. São fatos e opiniões em processo. Essa coisa é escrita e reescrita todos os dias. Se a verdade oferecida pelo jornalismo fosse verdade, ponto, bastava uma única edição do jornal. Para as pessoas que acreditam no Velho Testamento, basta aquilo lá. Não precisa ter atualização. Já faz um certo tempo que não tem atualização. E não é necessária, porque a verdade está encerrada lá. A imprensa lida com verdade factual e com opiniões que são reescritas a cada hora, a cada minuto, a cada dia, a cada semana, a cada trimestre. Ciclicamente, isso precisa de reexame. E esse reexame vem da relação crítica. A verdade factual na imprensa subsiste quando ela é passível de exame, de contestação, e quando ela é falível e, portanto, corrigível. As matérias jornalísticas têm autor. A opinião pública, portanto, pode contestar e cobrar correção, e essa correção vem no calor do debate público. Então, é nessa condição que a imprensa pode fazer checagem dos fatos, que a imprensa pode veicular os debates, ela pode, além de veicular os debates, buscar novas fontes, buscar furar bloqueios. É aí que ela presta o serviço. Então, ela ter um grau de descrédito é um problema, mas não é um problema que impediria o trabalho do jornalismo. Eu prefiro, então, inverter essa pergunta. Como seria possível uma democracia sem a presença da imprensa e da prática jornalística, com todas as falhas que aí existem? Como seria possível? Qual seria a instituição encarregada de, independentemente do Estado, checar as informações de interesse público? Veja que a função de checagem de informações de interesse público sempre esteve com a imprensa, sempre coube à imprensa, desde que o ideal da democracia foi posto em prática numa experiência muito recente. É muito recente a democracia. E sempre coube esse papel à imprensa. Invertendo a pergunta como eu inverti, nós vamos chegar à resposta muito fácil de que sem a instituição da liberdade de expressão, das pessoas discutindo entre si os seus assuntos de interesse comum e os assuntos de interesse da coletividade, a democracia simplesmente não é um jogo possível. Ela não é possível. Imaginem que toda a informação venha do poder. Imagine que é o sonho dourado do Putin e o sonho dourado na Rússia e o sonho dourado do Erdogan na Turquia. O poder se encarrega de dizer o que é fato e o que não é fato. E o mesmo poder governa. Se a fonte do exercício do poder é a mesma fonte da informação, a democracia não é mais um jogo possível. A engrenagem não roda mais. A gente vê que existe descrédito em relação à imprensa e isso vem piorando. Do mesmo jeito que existe descrédito na democracia e isso vem piorando. Mas essa não é a questão. A questão é que sem essa imprensa, com todos os problemas que ela tem, o jogo da democracia não é fisicamente possível. Tá? O terreno aonde a imprensa opera, ele é muito precário. É precário pelo tempo, é precário porque jornalista é ser humano e ele vai trabalhar com viés de confirmação,
E é precário hoje pela natureza da sociedade que a gente vive. Há muita coisa a ser coberta. Dito isso, há dentro desse terreno o lado factual das coisas que ele pode ser coberto. E ele pode ser coberto naquilo que é, digamos aí, matemático, preciso, binário, e ele pode ser coberto de uma forma exaustiva, ouvindo diferentes perspectivas para o mesmo assunto. E é claro que, como disse o Eugênio, isso se corrige ao longo do tempo. Ao que ele disse, eu queria acrescentar o seguinte: o que faz o jornalismo diferente de outras práticas, como a publicidade, como o discurso político, é que ele tem esse compromisso com os fatos. E esse compromisso significam padrões éticos e padrões de apuração, que são o método jornalístico. No nosso projeto Credibilidade, o que a gente quer é que os veículos informem no meio digital. É como se eles fossem um restaurante, que eles abrissem a cozinha. Que a redação se torne mais transparente. E que eles se comprometam publicamente, dizendo que a missão deles é essa, que eles têm essa ou não orientação política, que o dono é esse, se é um capital fechado ou não, quando é que foi fundado, quem são os jornalistas. Porque acreditar, a crença racional, ela não é estocada. Mesmo que eu tenha uma marca como o Estadão diariamente ele tem que renovar esse compromisso. E cada vez mais as pessoas estão céticas. Nós, jornalistas, não queremos ser acreditados como uma igreja quer que se creia nela. A gente é da nossa natureza sermos céticos. Eu acredito que o bom jornalista, inclusive, ele é apartidário, no sentido de que ele vai, no seu exercício do jornalismo, se ele tiver alguma preferência política, enfim, usar esse ceticismo da mesma maneira que ele usaria para a quem ele não tem, digamos aí, a mesma afinidade, né? Então, só para dizer que, sim, o jornalismo está em crise, a democracia está em crise, isso tem a ver um pouco, sim, muito, sim, com a internet, mas tem a ver também com outras coisas. Tem a ver com o fim de instituições, como, por exemplo, a crença de que todo mundo aqui ia se aposentar e ganhar o mesmo, que o emprego seria eterno, que os sindicatos eram fortes, e, enfim, tem a ver com uma erosão de outras instituições nas quais a democracia também opera. Tem chegado muitas perguntas tentando colocar num discurso e colocar em xeque o papel da imprensa, né, de que, e quando a imprensa erra, e quando a academia solta informações erradas, quem vigia o vigilante? Queria que vocês falassem um pouquinho e talvez reiterar, professor, essa questão dos fatos, né, de se voltar sempre ao que de fato aconteceu e aí evitar uma bola de neve. Há uma espécie de invólucro com vários níveis de impostura, afastando, de um lado, o jornalismo do debate público, e o jornalismo só é forte quando ele é permanentemente checado, contestado, questionado, interpelado o tempo todo. Vem daí o vigor da imprensa, mas nós temos uma tendência no Brasil, inclusive um pouco corporativa, dos próprios jornalistas, de se escudarem em relação às críticas do público. Quando a Ângela fala que é necessário haver transparência da redação como a cozinha do restaurante, é mais ou menos isso. É preciso mostrar como a imprensa opera, mas nós temos uma tendência um pouco corporativista de proteger o jornalismo de crítica. E isso é uma postura análoga a uma postura da política no Brasil, da cultura política no Brasil. O governo não gosta de crítica em lugar nenhum, mas aqui no Brasil, além de não gostar de crítica, os governos não conseguem
a elite política também, as autoridades, não conseguem entender o papel da imprensa. Então, é um outro plano daquele invólucro de imposturas. O poder se pretende, por definição, dotado de boas intenções, então todos os atos lhe seriam permitidos, porque ele só quer o bem do público. E a imprensa tem uma tradição de não gostar muito de ser contestada em público, o que é difícil, é um exercício difícil. Isso é mais grave no Brasil, comparativamente, do que seria nos Estados Unidos, embora lá existam problemas parecidos e graves. O que me leva a dizer muitas vezes, agora está na moda falar em fake news, mas a cultura política no Brasil nunca chegou a saber o que é news. Prestem atenção. A Ângela falou das tentativas que existem no Congresso Nacional, e são várias, de estabelecer legislação a pretexto de combater fake news, que na verdade combate a reportagem jornalística. Há várias dessas. Eu vou citar um exemplo, e não vou dizer o nome do autor porque eu esqueci. Mas é um projeto que criminaliza notícias prejudicialmente incompletas. Eu posso te ajudar. É o deputado Luiz Carlos Auli, do Paraná, do PSDB. Esqueci de novo. Peraí, que isso é uma notícia incompleta que eu dei aqui. Há projetos semelhantes aos dele, já são cerca de 20. Mas eu já esqueci de novo o nome. Esse projeto fala na criminalização de notícias prejudicialmente incompletas. Então, vamos ver como se opera esse invólucro de muitas imposturas. Se eu perguntasse aqui, quem é a favor de notícias prejudicialmente incompletas, levanta a mão. Ninguém levantaria. Todo mundo vai dizer, não, eu quero que as notícias sejam completas e eu quero que as notícias não prejudiquem ninguém. No entanto, vejam o que é uma incompreensão da cultura política. Uma coisa completa que não prejudica ninguém não é notícia. Toda notícia fere um interesse. Os jornais só existem para publicar informações que o poder gostaria de esconder. Isso vale para toda instituição pública, vale para a nossa USP. Nós temos na USP uma política de transparência que avança a duras penas. Muitas informações, muitos gostariam de esconder. A evasão em alguns cursos da nossa universidade, porque as pessoas não gostam. A produção dos professores. Muitas coisas nós gostaríamos de esconder. A imprensa existe para derrubar esses segredos. Não tem outro motivo para ter jornal e para ter jornalista. Derrubar os segredos que o poder gostaria de esconder. Portanto, toda notícia vai incomodar uma autoridade, vai ferir o interesse. Ela prejudicará um interesse. De outra parte, nenhuma notícia é completa. A Bíblia é completa. Mesmo assim, há controvérsias, mas a Bíblia é completa. O jornal diário, como precisa sair no dia seguinte, porque tem um monte de coisa para ser complementada. Portanto, toda notícia é prejudicial e toda notícia é incompleta. Vejam se aprovado um projeto desse tipo, me tragam aqui qualquer reportagem de qualquer dia, de qualquer jornal do mundo, eu vou mostrar que ela tem uma incompletude. E vou mostrar que essa incompletude é prejudicial. Portanto, ela deveria ser punida. Então, essa mentalidade não é contra fake news. Ela é contra as news, as notícias. Esse é o problema cultural do Brasil nesse momento. Por isso que essa pergunta sobre os erros ou não erros da imprensa é importante. Porque nós temos que defender a imprensa
com os seus erros. Isso não significa conestar, não significa aceitar, significa que nós vamos questionar a imprensa, exigir precisão, exigir correção, mas nós não podemos abrir mão, em nome dos erros, da instituição da imprensa, que, aliás, é uma das 3 fontes que pode nos proteger contra a onda desinformativa. A outra é a educação e tal, tem várias coisas, mas assim, fundamentalmente, o que pode proteger a democracia hoje é a imprensa. Então nós temos que melhorar a imprensa, temos que assegurar mais acesso à imprensa, temos que ter mais redações profissionais, mais gente capacitada. Porque veja, a mentalidade que vige entre nós é uma mentalidade entre os políticos, e eu posso generalizar, não é uma mentalidade contra as fake news, é uma mentalidade contra as news. Bom, muitas perguntas aqui sobre checagem de informações, checagem de notícias. Por exemplo, qual a maneira mais prática e eficiente de cidadãos comuns checarem a veracidade de notícias recebidas? A verificação das fake news depende do viés do agente verificador? E também o combate às fake news através da censura. Até onde devemos combater essa proliferação? Tá bom. Olha só, eu queria primeiro começar aqui fazendo merchandising. Nós publicamos, eu sou do tempo da coleção Primeiros Passos da Editora Brasiliense. Então, no Projor e no Projeto Credibilidade, que é do Projor, a gente publicou um site que se chama-se, tudo junto, manualdacredibilidade.com.br. E tem lá a história da mentira, a questão dos diagramas desenvolvidos pela Claire Wardle, e tem uma seção só sobre checagem e verificação. Checagem, eu tinha dito antes, a gente contrapõe o que uma figura pública ou uma instituição pública disse ao que existe de factual. Existem gradações. Por exemplo, agências de checagem, elas não checam opinião. E elas vão usar termos, por exemplo, não é bem assim, exagerado, isso aqui é enganoso porque usou um dado verdadeiro, mas a opinião produzida não pode ser validada pelos fatos. E existe hoje uma rede internacional de agências de checagem. Ela está situada no Instituto Poynter, que fica na Flórida. No Brasil existem 3 instituições hoje que fazem basicamente checagem. Existe a plataforma Aos Fatos, existe a agência Lupa e existe o Truco, que é um projeto dentro da agência de jornalismo pública. Muito bem, eles usam uma série de protocolos, de como é que você ouve, de como é que você considera, de que você, ao escolher o que você vai checar, porque você não consegue checar tudo, dada a quantidade, que você vai ser isento do ponto de vista político. E o que acontece, o que a gente vê é que, à medida que elas trabalham, as agências, elas têm sido também contestadas, porque nós vivemos num ambiente muito polarizado. E, é claro, a agência de checagem também erra, como jornalista erra. E existem protocolos claros para quando elas erram. Eu queria fazer um parêntese aqui. O Eugênio estava falando da cultura brasileira. Eu achei muito interessante que, faz poucos dias, o Washington Post deu uma matéria sobre um erro do New York Times, e deu com destaque. O erro do New York Times foi dizer que a atual embaixadora da ONU, nomeada pelo Donald Trump, o nome dela é Nikki Haley, que ela comprou cortinas motorizadas de mais de $50 mil para o seu apartamento na Primeira Avenida. De fato, o apartamento acaba de ser remodelado, ela mora lá. Detalhe, quem encomendou as cortinas foi o governo Obama. E a reportagem do Washington Post ligou para o jornalista que deu a notícia e ele desligou na hora. A matéria conta tudo isso. E a matéria depois ouve o editor e tal do New York Times falando: a nossa obrigação é errando, e o Times reconheceu o erro. Mas vocês veem que um erro desse, que foi reconhecido, quando ele sai do New York Times e ganha, primeiro, a rede de TV Fox, absolutamente conservadora, e depois as redes sociais de quem apoia o Trump, vai dizer que toda uma campanha
é contra o Donald Trump, se esquecendo de tudo aquilo que os jornais e os sites americanos têm produzido absolutamente factual. É esse o perigo. Essa não é uma notícia falsa que o New York Times fez. Ela é uma notícia errada, equivocada, enviesada. E ela foi corrigida, né? Eu acho, pessoalmente, que no Brasil, além da questão de existir um viés contra a imprensa precisa melhorar muito a comunicação daquilo que é o lado sigiloso da informação, que é um direito constitucional, e no qual existe uma simetria grande. Qual é? Nós, jornalistas, se obtivermos material produzido dentro de governos ou corporações, a gente pode usar. Legalmente, nós não vamos para a cadeia e nós precisamos, para o bem do nosso ofício, proteger as nossas fontes. Entretanto, essas fontes, se forem descobertas, podem acabar na cadeia. Isso é o off. Só que o off, ele é um recurso extremo do jornalismo. E cada vez mais, nos Estados Unidos e na Europa, a gente está vendo as redações, inclusive lá, do projeto Trust, que é a mãe do Credibilidade, quando você não nomeia a sua fonte, você diz: falei com 4 pessoas do lugar tal e tal e tal. Você esconde a fonte, mas você deixa evidências para quê? Lembra da crença racional? Para que as pessoas acreditem em você? Então, o off, ele tem que ser a exceção e não a regra. Não é? Porque o jornalista ele não conversa com Deus, ele conversa com fonte. E isso precisa ser mais claro. Esse avesso da notícia, ele precisa ser mais aparente. É claro, protegendo essa fonte, porque ela merece o anonimato. Porque, voltando a Hannah Arendt, ela falava, o Eugênio disse há pouco, segredos e mentiras corrompem o espaço público. E muitas vezes, segredos e mentiras, eles só podem vir à luz e ser desmentidos e revelados com o off. Bom, a gente está indo para a reta final aqui desse USP Talks, e eu queria pedir uma palavra final dos nossos convidados, fazendo uma provocação, talvez com uma pergunta que nos traga um pouco de esperança, né? Uma pergunta que fala se os palestrantes pensam que a inserção de técnicas de pesquisa e verificação de confiabilidade de fontes ainda na educação básica, isso poderia reduzir a disseminação de fake news, né? Instruir as pessoas a buscarem a verdade, buscarem fontes verificáveis, né, de informação para se municiar. Pode ser uma saída? Eu acho que é a grande saída. Eu acho o seguinte, eu vou de novo citar a Claire Ward. Ela fala que a tal da educação midiática, se começasse a funcionar hoje nas escolas do Reino Unido, só daria resultado daqui a 25 anos. Por isso é urgente. Ela é parte da educação cívica, não da moral e cívica dos tempos da ditadura. Ela é parte do quê? Aprender a ler, a criticar, a respeitar o outro, a saber ouvir, a ter respeito à diferença. Por isso é que o jornalismo é parente tão próximo da democracia, né? E defender o jornalismo é defender isso aí, desde pequeno. Agora, para isso também, os nossos estudantes, alunos, precisam aprender a ler criticamente. Isso tem que ser lá do comecinho, do jardim de infância. E só mais uma coisa, que eu sei que o tempo está estourando, e o Eugênio deve ter algo muito interessante a dizer, mas o papel da educação midiática, ele não está aparecendo com o peso que ele deveria nos currículos e na base curricular a nova. É papel de vocês, nossos. Associação de Pais e Mestres, gente que, em vez de ir para casa às 6 da tarde, está aqui nos ouvindo. Assim como a democracia está na nossa mão, essa questão também está. Eu tenho defendido cada vez mais a educação midiática dos quadros de elite no Brasil. Nós precisamos educar para a informação, para a cultura democrática, para a cidadania, os grandes milionários do Brasil, os grandes líderes políticos do Brasil. Essas elites, a expressão é complicada, não
têm formação necessária para exercerem as funções que exercem. A visão meramente instrumental da imprensa é muito comum entre políticos e grandes empresários e grandes financistas no Brasil. A resistência que eles têm para abrir questão polêmica é muito grande. E é algo que trazemos de períodos mais fechados no nosso país. Nossas, aspas, elites, hoje presentes, elas se formaram vendo que há um bom resultado na abordagem meramente instrumental e, em certos termos, manipulatória dos meios de comunicação e da imprensa. Não aprenderam, não foram formadas, não tiveram a experiência de crescer no debate público franco e aberto. Nós precisamos, então, educar nossas elites. Parte da função da imprensa é isso. Parte da função da universidade é isso. Mas a abordagem muito conservadora, no sentido de restritiva, de resistente a tornar pública uma informação, ainda é muito forte. Eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. A mentalidade contra a corrupção, ela pode gerar frutos monstruosos e invertidos, quando canalizada para um moralismo estreito e violento. Mas essa mentalidade tem algo de benéfico e de salutar, mas ela não nasce apenas das bases. Prestem atenção. Na década de 90, mais ou menos, em termos muito aproximados, se desenvolveu nos centros do capitalismo, especialmente nos Estados Unidos, a clareza de que era preciso combater o tráfico de recursos, de capital, ligado ao tráfico de drogas, ligado ao terrorismo. E isso imprimiu mudanças de conduta nos bancos suíços, que passaram a ter que investigar a origem de certos depósitos e se tornaram aliados de políticas saneadoras nesse sentido. Isso nasce em centros do capitalismo. Isso se reflete também em acordos internacionais anticorrupção. O Brasil assinou tratados anticorrupção e precisava dar curso a esses tratados com mudanças internas no Brasil. Isso afetou o ambiente corporativo de certas empresas. Apareceu o tempo esgotado, eu posso falar 2 minutos mais? Claro. Isso afetou o ambiente corporativo de multinacionais. Durante um período, nós vimos no Brasil a cobrança por condutas mais honestas vinha da matriz da multinacional para a filial no Brasil. O sujeito pagava uma propina no Brasil, ele tinha que se ver com a matriz da multinacional. Porque houve uma espécie de adornamento, não necessariamente virtuoso, das práticas do centro nervoso do capitalismo em alguns lugares. Isso resultou numa mentalidade anticorrupção aliada a demandas por democracia, demandas por transparência, que estas sim vinham de baixo. Mas não veio só de baixo essa mentalidade anticorrupção, antiprivilégio, anti-opacidade, que quer transparência, que quer justiça social, que quer direitos humanos, é o que vem obrigando
essas elites mais acomodadas e atrasadas e incultas do Brasil, há uma adaptação. Elas precisam se adaptar frente às demandas que vêm de baixo e precisam se adaptar frente às exigências que vêm desses centros nervosos do capitalismo. E isso está obrigando, é interessante observar, uma reeducação das mentalidades. Então, nós temos que abrir espaço para incorporar a educação midiática nas escolas do mundo inteiro, mas do Brasil inclusive, e temos que educar as nossas chamadas elites. Por quê? E aí eu fecho. O que eu vejo na propagação das chamadas fake news é que sim, muitas pessoas embarcam por estarem despreparadas, por estarem desprevenidas. Muitas pessoas embarcam porque querem ficar populares na turma, porque querem ser as primeiras a contar, embarcam por carência afetiva, tem uma reclamação por amor e vão passar notícia falsa para serem comentadas, para ser benquistas. Ou, de outro lado, embarcam porque têm um ódio que não conhecem bem e não sabem como canalizar e dizem aquilo, eu sabia que esse fulano não prestava, e passa aquilo para frente. Nós vemos isso. Isso acontece, mas o que acontece também e que é mais sério é que gente que tem pós-doc vocês sabem, é pós-doutorado. A gente na vida acadêmica, o céu é o limite. Se você tem um título, depois tem outro, depois faz outro, e não para. Mas pós-doc eu estou pondo aqui como o máximo do máximo. Gente com muito nível de instrução, muito acúmulo, muita estrada acadêmica de estudo, passa notícia falsa. E passa porque acha que a mentira é um vício pequeno diante do grande benefício que vai ser alcançado para a humanidade se aquele partido for varrido do Estado de uma vez por todas. Ou se aquele fascista sair da eleição de uma vez por todas. Ainda temos, entre as pessoas mais bem informadas do Brasil, a ideia de que a mentira é um mal menor, suportável, para alcançar uma finalidade política supostamente nobre. Supostamente, porque nenhuma finalidade é nobre se atropela o direito à informação dos nossos semelhantes. Mas as pessoas para as quais não falta informação, não falta formação, não falta aprendizado, não falta cultura, poliglotas, passam notícia falsa e se permitem manipular a sociedade, se permitem manipular os amigos e mandam ver. Então, isso é um desastre no nosso país, mas esse é o que está aí. Bom, a gente agradece demais a participação de todos aqui nesta mais uma edição do USP Talks, especialmente aos nossos convidados aqui, professora de Educação, de Comunicação e Artes, da Escola de Comunicação e Artes da USP, o professor Eugênio Butti, e também a Ângela Pimenta, do Projor. Lembrando que esse conteúdo fica disponível também nas redes sociais e no YouTube para você assistir de novo, indicar para os colegas. Obrigada, até a próxima. Obrigada a vocês.